Shalom Doston! Olá, amigos! Rosh Hamadid! Sejam bem-vindos! Estamos começando aqui no canal Língua e Cultura Persa mais uma aula da série Praticando Persa Nível Básico. Então, para você que está chegando agora, essa é a aula número 5, dessa nossa série, que é feita especialmente para você que já tem conhecimentos do alfabeto, já consegue ler, as letras do alfabeto, e gostaria de começar, a se comunicar, aprender o básico, as habilidades básicas da comunicação. Então, estamos trabalhando com diálogos, vocabulários e exercícios, e essa é a aula de número 5. As outras aulas estão gravadas aqui no canal, você pode acessar a playlist Praticando Persa Nível Básico e assistir todas as aulas anteriores, toda aula tem temas diferentes, mas é sempre bom, você que quer começar do começo. E o material desta aula e de todas as outras aulas está disponível, para os nossos apoiadores na plataforma Apoia-se. Temos aqui o material desta aula em PDF, que os nossos apoiadores podem baixar e estudar onde quiserem, no tablet, no computador. Então, para você que quer se tornar um apoiador e ter acesso a esses materiais dessa aula e de todas as nossas aulas, tem aqui as informações, passando aí na tela e também na descrição deste vídeo. E no final da aula também eu vou dar mais detalhes. Então, sejam muito bem-vindos, todos que estão assistindo aqui agora, a estreia ao vivo, e aqueles que vão assistir a gravação mais tarde, ou em qualquer outro horário. É sempre uma alegria, ter a participação de vocês. E escrevam nos comentários qualquer pergunta, que é muito bom ter a interação também, saber o que vocês estão achando desta série de aulas, e que vai enriquecer, muito mais o nosso conteúdo. Então, vou compartilhar aqui na tela o conteúdo da aula de hoje, que vai ser uma aula muito suave, muito legal. Hoje vamos falar das cores em persa. Vamos aprender a perguntar qual é a cor disto. Também vamos perguntar de qual cor você gosta mais. E vamos aprender a falar gosto, não gosto. Vamos aprender esse verbo hoje. Vamos aprender a perguntar do que você gosta e aprender a dizer o que você faz diariamente. E teremos também aqui uma sequência de exercícios práticos, que você pode pegar o seu caderno e respondendo, junto com a gente. Então, vamos começar com as cores, o nosso tema, primeiro tema de hoje. Então, as cores em persa a gente fala rang, ho. Rang, ho. Rang significa cor e ho é o plural, Então, rang é cor e rang, ho, as cores, ou cores, Então, temos aqui várias cores, na nossa tela. Então, vamos ver uma por uma os nomes das cores em persa. Então, temos aqui primeiro o obi. Obi significa azul.
Temos aqui o zard, zard, que significa amarelo. Temos o kermez, kermez, vermelho. Sabz, sabz, verde. Narendi, narendi é laranja. Banafsh, banafsh é roxo. Kahvei, kahvei é marrom. Surati, surati é rosa. Sior, sior é preto. Sefid, sefid é branco. Roquestari, roquestari é o cinza. Né? Então, lembrando que em persa o nome das cores não tem diferença de gênero, né? Então, em português nós temos amarelo e amarela, né? Vermelho, vermelha, roxo e roxa, preto e preta, branco e branca, por aí vai, né? Mas em persa não tem diferença de gênero das cores, né? Então, o mesmo nome significa tanto no masculino quanto no feminino. Então, temos Obi, Zard, Permez, Sabz, Norendi, Banafsh, e aí na linha de baixo, Karvei, Surati, Sior, Sefid, Roquestari. Então, espero que vocês tenham anotado aí o nome das cores. Vamos ver algumas frases, né, para a gente entender, né, para entender melhor. Aqui temos Betasvir, Negor Kon, Va, Berron. Observe as figuras e leia. Então, temos aqui algumas figuras. Então, vamos ver as frases. Aqui, na primeira figura, temos Bark, Cheranguie, Sabze. Bark, Cheranguie. De que cor é a folha? Sabze. É verde. Né? Então, para eu perguntar de que cor é alguma coisa, eu utilizo esse modelo. Né? Então, barg significa folha. Cheranguie. Che é o que? Rang é a cor. Né? Então, sempre depois da che, a gente coloca o i, né, no substantivo. Essa é uma das regrinhas, né, que a gente viu nas aulas anteriores. E o e é a abreviação do ast, né, que significa é. Então, se eu fosse escrever, seria barg cherangi ast. Mas aqui eu estou falando, né? Então é barg cherangi e, em persa falado. Então, sabz é o verde, e é o é, né? Sabz ast, no persa escrito, sabz e, no persa falado. Então, barg cherangi sabze. Então, eu uso esse modelo. Vamos ver os próximos para a gente fixar melhor. Então, aqui na outra figura eu tenho Osemon Cherangie. Obie. Então, Osemon Cherangie. De que cor é o céu? Osemon significa céu em persa, né? Então,
Obie é azul. No próximo exemplo, abra cherangie. Sefide. Abra cherangie. De que cor é a nuvem? Sefide é branca. Né? Então, lembrando que podemos usar sefid no masculino quanto no feminino, né? Branco ou branca. Então, abra é nuvem, né? Sefid, branca. Mais alguns exemplos. Khorshid cherangie zarde. Khorshid cherangie. De que cor é o sol? Khorshid significa sol. Zarde é amarelo. No próximo exemplo, Anor cherangie permeze. Anor cherangie. De que cor é a romã? Permeze é vermelha. E rock cherangie kahveie. Então, rock cherangie, de que cor é a terra? Kahveie é marrom. Então, essa é a estrutura, né, para a gente perguntar sempre, lembrando, né, que em persa, quando a gente faz uma pergunta nesse sentido, substantivo, ele vem no começo, né, então seria equivalente a perguntar assim, o sol de que cor é, né, Khorshid cherangie. A romã, que cor é? Anor cherangie. E a terra, que cor é? Rock cherangie. Né? A gente tem que lembrar que a ordem das palavras é um pouco diferente em persa, né? Então, vamos ver aqui um diálogo. É um pequeno diálogo, a gente praticar. Então, aí temos no título, In cherangie. Qual é a cor disto? Né? In, literalmente, é isto, ou isso, né? Che, o que? Rangi, é a cor. Né? Então, isto que cor é? Né? Seria literalmente. Então, vamos ver aqui o nosso diálogo. Nós temos aqui os dois amigos, que são o Kian, o menino chamado Kian, e uma menina chamada Taba. Taba. Então, são dois iranianos, né? Eles vão falar aqui. O Kian, a gente vai ler primeiro em persa, né? Depois a gente vai ver a tradução e a pronúncia. Então, o Kian, o menino, ele fala assim, Ma ye moshin doram. E a Saba pergunta, Jedi moshinat cherangie sefide? E o Kian responde, Na kermeze. E a Saba diz, Man ye do charhe doram. E aí o Kian pergunta, Do charhat cherangie suratie? E a Saba responde, Na obie.
né? Então, acredito que vocês já conseguem identificar aqui algumas palavras, né? Então, vamos ver aqui a tradução com a pronúncia, né? Então, aqui na figura, eles estão falando, então, de coisas que eles têm, né? De veículos que cada um tem. E o Kian vai dizer assim, Man ye moshin doram. Eu tenho um carro. A gente já viu essa palavra em outras aulas, moshin. Então, man ye moshin doram. Eu tenho um carro. E a Saba pergunta, Jedi? Então, Jedi significa é mesmo, né? Quando você está surpreso com alguma coisa, você fala Jedi. E aí ela pergunta, Moshinat Cherangie. Qual é a cor do seu carro? Sefide é branco? E aí o Kian responde, Na, Kermeze. Não, é vermelho. Né, dizendo que o carro dele não é branco, é vermelho. E a Saba diz, Man ye do charhe doram. Temos uma palavra nova, do charhe, que é a bicicleta, né? Do charhe, literalmente, a gente lembra dos números, né? O do é o número 2 e char significa rodas, né? Então, 2 rodas do charhe, a bicicleta. E aí o Kian pergunta, do charhat chirangie, qual é a cor da sua bicicleta? Suratie é rosa? E a Saba responde, Na, obie, não, é azul. Então, esse é um diálogo muito simples, né, para a gente lembrar aqui mais das cores, algumas palavras novas. Então, a gente vai ver algumas palavras que estão destacadas aí em verde, né, aqui a gente tem no título, né, Cherangie. Cherangie, né, como a gente viu, é no modo informal, né, eles estão conversando no modo informal. Então, Cherangie seria a abreviação de Cherangi Ast, né? Então, no modo informal, o Ast vira E. E aí a gente tem a palavra Moshinat Cherangie, né? Então, o Moshinat significa o seu carro, no modo informal, que é a abreviação de Moshineto. Né? Então, em vez de falar Moshineto, ele falou Moshinat, tá? No modo informal. Então, no modo informal, o to, o eto, né? Seria o carro de você, né? Moshineto. Ele vira o at, né? A forma abreviada. E a mesma coisa com o docharhat. Docharhat. A gente vê aqui, né, que o docharhe seria docharheyeto. Essas regrinhas aí, né, do e, a gente tem em outras aulas também, mas é sempre bom rever, né? Quando a gente tem um substantivo, e aí o possessivo, a gente coloca, por exemplo, quando a palavra termina em consoante, é e, né? Moshin termina em consoante, então é e. Docharhe termina em vogal, então ela coloca o ie. Então, a gente fala esse conectivo, né, se chama esofê. A gente não vai ver muito sobre isso hoje, né, mas é sempre bom relembrar, né. Então, quando fala do charheyeto, bicicleta de você, né, sua bicicleta.
No modo informal, fica do charhat. Então, eu não falo do charhat, né? Eu tiro o E final e junto com at, que aí fica mais fácil, né? Essa forma, né, que as pessoas falam no cotidiano. Então, do charhat, abreviação de do charheto. Né? Então, é muito importante a gente aprender essas construções. Então, vamos para o próximo pequeno diálogo. Aqui a gente tem um outro título, né? Um pouco mais comprido, que é Cherangi ro bishtar dust dori. Cherangi ro bishtar dust dori. De qual cor você gosta mais? Então, che é o quê? Rang é cor. Cherangi e cor. Esse ro, a gente vai explicar um pouco melhor mais para frente aqui nessa aula ainda. Né? Ele significa o marcador do objeto direto, né? Ro ou ro. A gente vai ver mais para frente ainda nessa aula. Então, tirangi ro bishtar. Bishtar é mais. Dust dori significa você gosta. Né? Então, a gente vai ver também um pouco mais dessas palavras. Então, por enquanto, aqui a gente está aprendendo somente a parte das cores, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse verbo dos dori, ou dos dora, né? Que é gostar. Então, literalmente, tirangiro bistar dos dori seria que cor mais você gosta, né? Então, vamos ver aqui esse pequeno diálogo, primeiro em persa, depois a gente vê também a tradução. Aqui também a gente tem dois amigos, aqui é uma brasileira, que é a Helena, e um iraniano, que é o Bahman. Né? Bahman e Helena. Eles estão conversando, então, sobre cores. Então, a Helena pergunta para o Bahman. Tirangiro bishtar dos dori? E o Bahman responde. Rangi ke bishtar dos doram obie. E a Helena pergunta. Obi tire dos dori yo roshan. E o Bahman responde. Obi tire ro bishtar dos doram. To chetor. Então ele responde e depois pergunta, né? E a Helena responde. Man range sabs ro bishtar dos doram. E o Bahman diz. Vale range sabs ham gashange. Então, vamos ver aqui, a gente sabe que estamos falando de cores, né? Talvez vocês vão reconhecer aqui algumas palavras. Então, a Helena pergunta para o Bahman. Cherangiro bishtar dos dori? De qual cor você gosta mais? E ele responde, né? Rangi ke bishtar dos doram orbiye. Então, a cor que eu gosto mais é o azul. Então, quando eu falo bishtar dos dori, é que você gosta mais, e bishtar dos doram, que eu gosto mais, né? Então, obie é o azul. E ela pergunta, obie tire, né? O azul escuro. Obie tire é o azul escuro. Então, obie tire ro bishtar dos dó. Não,
آبی تیره دوست داری یا روشن؟ Então, آبی تیره, azul escuro, você gosta? Ou claro, یا روشن. Então, tire é escuro e روشن é claro. روشن. Temos essas duas palavras novas aqui, né? Então, está perguntando sobre o azul escuro ou azul claro. E aí, ele responde, آبی تیره رو بیشتر دوست دارم. Eu gosto mais do azul escuro. E aí ele pergunta para ela, تو چطور? E você? E ela responde, من رنگ سبز رو بیشتر دوست دارم. Eu gosto mais da cor verde. رنگ سبز é a cor verde. E aí ele conclui, vale, sim, رنگ سبز هم قشنگه. A cor verde também é bonita. Então, mais uma palavrinha aí, قشنگ, significa bonito, bonita, né? Também é uma das palavras, tem várias palavras em persa para bonito, bonita, né? Zibó, خوشگل, mas quando a gente fala de cores, a gente usa mais قشنگ, né? Essa palavrinha. Então, قشنگ é bonita. Então, aqui a gente tem destacado بیشتر دوست داری, né? Que você gosta mais. بیشتر دوست دارم, eu gosto mais. E o tire یا روشن, escuro ou claro. Então, essas são as palavrinhas novas aí, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, vamos para um pouco de exercícios agora. Então, no exercício 1, vocês podem responder aí nos comentários, no seu caderno, e marcando quantas perguntas você acertou, né? Para acompanhar aí o seu aprendizado. Então, eu vou ler aqui as perguntas. Então, primeira pergunta. Escolha a tradução correta das frases para o persa. Então, a pergunta número 1 é, qual é a cor do seu carro? Alternativa A, ماشینت چطوره? Alternativa B, ماشینت چه میشه? Alternativa C, ماشینت چه رنگیه? Então, podem pensar um pouquinho aí, de acordo, né, com os textos que acabamos de ler. A resposta correta, então, é a alternativa C. ماشینت چه رنگیه? Qual é a cor do seu carro? Na resposta A seria ماشینت چطوره? Seria perguntar assim, o seu carro como é? Ou como está o seu carro, né? Não faz sentido. A alternativa B seria mesmo que perguntar ماشینت چه میشه? É o seu carro, é o que seria, né? Também não faz sentido. Então, na pergunta 2, temos aí a frase, eu tenho um carro vermelho. Então, na alternativa A seria, من یه ماشین قرمز دارم. Alternativa B, من دو ماشین سفید دارم. Alternativa C, من سه ماشین سیاه دارم. Então, pensem um pouquinho, né? Lembram da palavra que significa moshin, da palavra que significa vermelho.
Resposta correta, alternativa A. Man ye moshine germez daran, né? Moshine germez é o carro vermelho. Então, aqui nas outras alternativas, além das cores, a gente vai lembrar dos números também, né? Então, a letra B seria Man do moshine sefid doran. Eu tenho 2 carros brancos. Na alternativa C, Man se moshine sior doran. Eu tenho 3 carros pretos. Pergunta número 3. Qual é a cor da sua bicicleta? É rosa? Alternativa A. Do charhat cherangie. Achangue. Alternativa B. Do charhat cherangie. Suratie. Alternativa C. Do charhat cherangie. Sefide. Então, vamos lembrar aí da palavra. A última palavrinha, né, da frase, que significa a cor rosa. Então, a alternativa correta é a letra B. Do charhat tirangie. Qual é a cor da sua bicicleta? Suratie. É rosa? Perguntando, né? A alternativa A seria do charhat tirangie. Qual é a cor da sua bicicleta? Gachangue. Gachangue significa é bonita, né? Então não faz sentido. E a alternativa C do charhat tirangie. Sefide. Qual é a cor da sua bicicleta? É branca? Também está incorreto, né? Pergunta número 4. Eu tenho uma bicicleta azul. Alternativa A. Man da do charhe zard doram. Alternativa B. Man nor do charhe sabs doram. Alternativa C. Man ye do charhe obi doram. Então, a gente acabou de aprender, né, essas cores. A alternativa correta é a letra C. Então, man ye do charhe obi. Do charhe obi, bicicleta azul. Doram. Eu tenho. Então, nos outros casos, aqui na letra A, mandar do charrezar doram. Eu tenho 10 bicicletas amarelas. Não faz sentido, né? Na letra B, manor do charrezar doram. Eu tenho 9 bicicletas verdes. Eu coloquei aqui os números também, né? Porque as palavrinhas são bem parecidas na escrita. Para ver se vocês também já conseguem distinguir, além das cores, os números. Então, agora, no exercício 2, nós vamos completar as frases, né? De acordo com o diálogo 2. Então, a gente vai lembrar do diálogo, né? Que estávamos falando da cor que cada um gosta mais, né? Da Helena e do Barman. Então, aqui eu vou ler e vou traduzir, né? Para ajudar vocês. Pergunta 1. Então, temos aqui um espaço, ro, bistar dos dori. Então, a pergunta é, você gosta mais? Então, qual é a alternativa que completa essa pergunta? Alternativa A, rangi que. Alternativa B, rang ho. Alternativa C, cherangi.
Então, pense que estamos falando de uma pergunta, né? Então, normalmente, com que palavra começamos uma pergunta em persa? Alternativa C, né? Então, Cherangiro Bistar dos Dori significa qual a cor que você gosta mais, né? Ou que cor você gosta mais. Então, na alternativa A, seria Rangi que a cor que você gosta mais, né? Rangi que Bistar dos Dori. Então, nesse caso, não seria correto, né, usar Rangi que, porque aí estamos afirmando, né? Não estamos perguntando. A cor que você gosta mais. Na alternativa B, é Rang Ho, né? As cores, no plural. Então, Rang Ho Bistar dos Dori, as cores que você gosta mais, também não estaria formando uma pergunta, né? Pergunta 2. Então, temos aqui Rangi que Bistar dos Doram, espaço. A cor que eu gosto mais, ou a cor que eu mais gosto, espaço. Então, qual é a palavra que completa esse espaço? Alternativa A, osemone. Alternativa B, obie. Alternativa C, anore. Só lembrar que estamos falando de cores aqui, né? Então, a alternativa correta é a letra B. Rangi que bistar dos doram, obie. A cor que eu mais gosto é azul. Então, se eu fosse falar na alternativa A, né, B significa obie, é o azul. Na alternativa A seria osemone. Osemon significa céu, né? Então, não faz sentido eu dizer a cor que eu mais gosto é o céu, né? Rangi que vistados doram osemone, estaria incorreto. E na alternativa C, anore significa é a romã. Também não faz sentido eu falar Rangi que vistados doram anore. A cor que eu mais gosto é a romã, né? Não são nomes de cores. A pergunta 3, temos aí vale, sim, espaço, han kachang, também é bonito, ou também é bonita, né? Então, a alternativa A, qual seria a palavra, então, que completa? Duas palavrinhas, né, que completa essa frase. Então, eu vou ler aqui. Vale, alternativa A, rang, Abraham, kachang. Alternativa B, vale, rang, sabs, ham, kachang. Alternativa C, vale, rang, barg, ham, kachang. Então, eu li aqui a frase completa só para testar, né, se vocês já conseguem associar os significados. Então, a alternativa correta é a letra B. Vale, rang, sabs, ham, kachang. Sim, a cor verde também é bonita, né? Rang, sabs é a cor verde. Na alternativa A seria rang, abre. Rang, abre é a cor da nuvem. Poderia falar, né? Sim, a cor da nuvem também é bonita, mas aí não estamos... Não faz sentido, né? Quando a gente fala de descrever uma cor. E na alternativa C, rang, barg, a cor da folha. Sim, a cor da folha também é bonita. Também não faz sentido, né? Aqui a gente tem um exercício oral para vocês praticarem em casa, né? Então, no balão B, vocês vão escrever o nome da cor de um objeto próximo a você.
Vou pegar aqui um exemplo, tá? Depois eu vou mostrar na tela inteira. Eu tenho lápis de cor aqui, né? Vocês podem olhar para qualquer objeto que esteja aí na frente de vocês e olharem aí nas anotações das cores. Então, no balão A está perguntando in Tiranguie, né, qual é a cor disto. Então, você vai escrever no balão B o nome da cor e vai praticar esse diálogo com alguém, né, com algum amigo. Então, temos aí no balão A, à direita, in Tiranguie, qual é a cor disto? Disso que eu estou olhando agora, né, que está na frente de vocês. E aí, vocês vão falar o nome da cor em persa e, né, por exemplo, in Tiranguie. In Sabze. In Tiranguie. In Zarde. Isso é verde, isso é amarelo. In Tiranguie. In Obie. Isso é azul. Né? Sempre lembrando esse modelo, o nome da cor, mais o E, que é a abreviação do AST, que significa é. Então, vamos treinar aqui um pouquinho, né, visualmente, para que vocês consigam enxergar aqui os lápis de cor. Então, in Tiranguie. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aqui a cor do lápis. In Sabze. Isto é verde. O in Medod Sabze. Este lápis é verde. In Medod Tiranguie. In Medod Obie. Esse lápis é azul. Obie tire, né? Azul escuro. In Medod Tiranguie. Esse lápis, acho que cor é? In Medod Zarde. Zarde é amarelo. Esse daqui, tá pequenininho. In Medod Tiranguie. In Medod Kermeze. Esse lápis é vermelho, Kermeze. Então, vocês podem treinar aí com objetos, com as cores. Tem outras cores, talvez, que a gente não ouviu hoje, né? Mas posso falar in Tiranguie, in Cefide. Qual é a cor disto? Isso é branco. Isso é uma caneta corretiva. Então, podem treinar também, né, com a roupa, né, com a roupa de vocês. Estou aqui de vermelho escuro, né? Kermeze tire. Mas tem outro nome em persa, essa cor, né? Cor de vinho. Então, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai aprender a falar dos doram, dust nadoram. Às vezes eu falo assim, dos doram, né? Eu quase que engulo o T, né? No modo informal também eles falam assim, né? Em festa, dos doram, dos nadoram. Mas o correto é dust doram, dust nadoram. Mas se vocês ouvirem, né? Os iranianos vão engolir, às vezes, o T, né? Dos doram, dos nadoram. No modo informal. Mas hoje a gente vai aprender, né, o modo escrito aqui, né? Com algumas frases, algumas figuras, né? Então, vamos aprender a falar assim, por exemplo, man, mor, dos doram.
Man mår dost daran. Eu gosto de frango. Então, mår é frango, né? E dost daran, gosto. Eu gosto. E se eu quiser falar que eu não gosto de uma coisa? Man morre dost nadoram. Man morre dost nadoram. Eu não gosto de peixe. Né? Então, esse é um exemplo, tá? Morre significa peixe. E dost nadoram. Eu não gosto. Então, estão destacado aqui, né? Gosto e não gosto. Gosto é dost doram. Não gosto dost nadoram. Então, basta acrescentar o na, né, antes do doram. É uma curiosidade aqui para vocês, né? Literalmente, quando a gente fala em persa, dost doram é um verbo composto, né? É o mesmo que falar assim. Dost significa amigo. Doram, eu tenho, né? Então, eu tenho amigo. Eu não tenho amigo. Eu não tenho amigo de frango, não tenho amigo de peixe, não faz sentido, né? Esse é um verbo composto, né? Então, por essas duas palavras. Então, só para vocês saberem, dost doran também significa amar, né? No sentido de você amar uma pessoa. Então, você pode falar para alguém, dustat doran, né? Dustat doran, significa eu te amo, mas isso já é uma outra aula. Então, vamos falar de coisas aqui, né? Então, man mord dost doran, eu gosto de frango. Man morri dost nadoran. Eu não gosto de peixe. Então, agora vamos ver um exemplo na segunda pessoa do singular. Se eu quiser falar assim, você, né? Você gosta de alguma coisa. Você gosta ou você não gosta? Então, temos aqui o exemplo. To chocolate dost dori. To chocolate dost dori. Você gosta de chocolate. Chocolate é chocolate, né? Então, dost dori é gosta, né? Na segunda pessoa. E você não gosta? Tu to shir dost nadori. To shir dost nadori. Você não gosta de leite. Então, leite é shir dost nadori. Não gosta, né? Você não gosta. Então, o que mudou aqui, né? Dos doran, dos dori, né? A terminação, né? Que a gente sempre tem que aprender quando a gente vai conjugar os verbos. A gente tem isso em outras aulas, mas aqui a gente está praticando um pouquinho com esse exemplo das frases, né? Então, a mesma coisa, né? Dos dori, você gosta. Dos na dori, você não gosta. Né? Então, o na significa o não, né? Ele sempre tem que vir antes do dó, ri, dó, ram, né? Da segunda parte aí, da segunda palavra do verbo. Então, agora se eu falar assim, ele gosta, ele não gosta, ele ou ela, né? Tanto faz. No persa não tem diferença de gênero. Então, aqui no exemplo, o choi dost dorad. O choi dost dorad, ele ou ela gosta de chá. Então, dost dorad é na terceira pessoa, né? Então, a terminação é ad. Dost dorad. E para falar que ele ou ela não gosta, o kahve dost nadorad. O kahve dost nadorad. Ele não gosta de café. Ou ela não gosta de café. Tanto faz, né?
Então, é só lembrar, né, a palavra choi é chá, e dos dorat é gosta, ela gosta. E a palavra kahve é café. Kahve. Né, a cor do café que a gente viu, né, marrom é garvei, né, é derivado dessa palavra. Então, garvei, o marrom, é derivado do garve, né, da palavra café. Dust na dorat é não gosta. Então, esse é o modelo da frase. Agora vamos ver aqui no plural, né? A primeira pessoa do plural com nós gostamos, nós não gostamos. Mo pizza dust dorim. Mo pizza dust dorim. Nós gostamos de pizza. Então, pizza é pizza, né? Palavra estrangeira aí, persa. O mo, acho que a gente está vendo, nas outras aulas a gente não viu ainda essa palavra, mo, né? Que significa nós. Então, a conjugação, quando se trata, né, de nós, é dust dorim. Gostamos. E o negativo seria, aqui o exemplo, mo solod dust nadorim. Mo solod dust nadorim. Nós não gostamos de salada. Solod é salada, né? Palavra parecida aí. Então, dust nadorim, não gostamos. Dust dorim, gostamos. Dust nadorim, não gostamos. Na segunda pessoa do plural, né? Com vocês. Vocês gostam, vocês não gostam. Shoma musiri dos dorid. Shoma musiri dos dorid. Vocês gostam de música. No negativo, shoma film dos nadorid. Shoma film dos nadorid. Vocês não gostam de filmes. Então, né, quando a gente fala vocês gostam, shoma dos dorid. Vocês não gostam, shoma dust nadorid. Né, então, aqui temos exemplo da música, né, música e do filme, né, filme. São palavras também parecidas, né, com português. A gente viu nas outras aulas que o shomó, ele também pode ser o você, na segunda pessoa, no modo formal, né? Então, né, sabemos que o shomó em persa pode ser tanto o você formal quanto o você no plural, né? Vocês. Então, se eu quisesse falar, demonstrando respeito, né, para alguém, você gosta de música? Shomó musiri dos dori, para uma pessoa mais velha ou para alguém no meu trabalho, né, demonstrando formalidade, né, poderia usar também dessa forma. Da mesma forma, né, shomó film dos nadori, se eu estivesse falando no modo formal, né, com alguém, poderia ser também, né, você, que equivale quando a gente usa em português, né, a palavra o senhor gosta de música, a senhora não gosta de filmes, né? O xamó, nesse caso, ele pode significar, então, essas duas palavras, né? Só para relembrar aqui essa parte, mas vamos nos concentrar aqui nas pessoas, nos verbos, né? Xamó dos nadorit, vocês gostam? Xamó dos nadorit, vocês não gostam. Por fim, aqui o exemplo do onha. Onha, eles, né, ou elas,
não gostam, eles não gostam, eles ou elas gostam, eles ou elas não gostam, tanto faz. Então, onha fotball doest dörrand. Onha fotball doest dörrand. Eles gostam de futebol. Observem a terminação, né? Doest dörrand. Na terceira pessoa do plural. E no negativo, onha volleyball doest nadörrand. Onha volleyball doest nadörrand. Elas não gostam de vôlei. Né? Então, aqui temos duas palavras também fáceis, né? Futebol é futebol. Doest dörrand. Eles gostam. Ou elas gostam, tanto faz. E voleibol, né? Voleibol. Doest nadörrand. Não gostam. Né? Elas não gostam. Eles ou elas não gostam. Então, a gente vai recapitular várias vezes, né, esse verbo ainda. É importante só vocês conhecerem. Então, vamos agora para um diálogo, né, o diálogo 3. Aqui está perguntando no título, to, ti, dost, dori. Do que você gosta? Então, to, você, ti é o che, né, no modo informal, né, o que, dost, dori, você gosta. To, ti, dost, dori. Então, esse é um diálogo entre três amigos. Né? Aqui temos o barman, né? O barman de novo, é o menino, o Milad, que é outro menino, e a Kimia, que é a menina. Então, eles vão falar sobre as coisas que eles gostam de fazer. Então, o barman vai começar perguntando, Milad, ce varze shiro dost dori? E o Milad responde, Man, futbol ro bishtar dost doram. To chi. E o barman responde, Man, voleibol ro bishtar dost doram. E aí o Milad pergunta para Kimia, Kimia, to روزهای تعطیل چه کار میکنی؟ E a Kimia responde, من بیشتر به هنر علاقه دارم. شما موسیقی دوست دارید؟ E aí eles respondem, o barman diz, منم موسیقی دوست دارم. E o Milad diz, من موسیقی خیلی دوست ندارم. اما فیلم دوست دارم. Então, vocês vão reconhecer aqui algumas palavras, acredito eu. Então, vamos ver a tradução. Então, primeiro, o barman vai perguntar, né? Milad. Ce varze shiro dost dori? Milad. De qual esporte você gosta? Ou qual é o esporte que você gosta, né? Seria mais específico. Então, esse ro que aparece aí destacado, eu vou explicar melhor, né, o que significa ele. Mas primeiro vamos ler aqui, né, as outras frases para a gente entender. E o Milad pergunta, Man futbol ro bishtar dost doram. Eu gosto mais de futebol. To ti. E você? E o barman diz,
من والیبال را بیشتر دوست دارم. Eu gosto mais de vôlei. E aí o Milad pergunta para Kimia. Kimia, تو روزهای تعطیل چه کار میکنی؟ Kimia, você, o que faz nos dias de folga? Né? Lembra? روزهای é os dias, تعطیل é folga, né? A gente viu essa palavra acho que na aula 3, né? روز تعطیل é o dia de folga. Então, چه کار میکنی é perguntando o que você faz, né? E ela responde من بیشتر به هنر علاقه دارم. Eu me interesso mais por artes. Tem palavras novas aí, né? Então, honar significa arte. Então, quando ela diz علاقه دارم, eu me interesso, né? علاقه significa interesse, né? O favorito. Então, علاقه دارم, eu tenho interesse. Então, seria como dizer assim, eu mais por artes tenho interesse, né? Literalmente. E aí ela pergunta, شما موسیقی دوست دارید? Vocês gostam de música? Né? Perguntando para os dois. E o barman diz, منم موسیقی دوست دارم. منم, eu também, no modo informal, né? من هم موسیقی دوست دارم. Gosto de música. E o Milad diz, من موسیقی خیلی دوست ندارم. Eu não gosto muito de música, né? Então ele acrescenta aí o خیلی antes do دوست ندارم. Eu não gosto muito. اما, mas, فیلم دوست دارم. Gosto de filme. Ou filmes, no modo geral, né? Então, vamos entender aqui essa partícula ro, que aparece aí depois de algumas palavras, né? O ro, ou ro, né, no persa, no modo escrito é ro, né, com o aleph, com som de o, e no persa falado ele vira ro, né, com o fechado. Então, eu poderia falar assim, Milad, چه ورزشی را دوست داری? Mas no persa falado é mais fácil falar ورزشی رو, né, tudo junto. چه ورزشی را دوست داری? Então, esse ro, ele está especificando, né, qual é o esporte. E aí ele vai utilizar aí abaixo, né, من فوتبال رو بیشتر دوست دارم. Eu gosto mais do futebol, né, especificamente do futebol. Então, esse ro, se a gente fosse falar de gramática, ele é o marcador do objeto direto, né? A gente tem outras aulas sobre isso, mas aqui, para a gente entender brevemente, né, eu coloquei a explicação no material em PDF, né, dos nossos apoiadores também. Essa partícula, ela está mostrando, né, que esse objeto da frase, ele é específico e definido, né? Então, quando eu falo assim, man futbol ro بیشتر دوست دارم, quer dizer que eu gosto especificamente do futebol, né? Tá perguntando, چه ورزشی را دوست داری? Qual é o esporte específico que você gosta, né? E aí o outro amigo fala, man voleibol ro بیشتر دوست دارم. Eu gosto especificamente do voleibol. Então, se eu tirasse o ro, eu mudaria o sentido da frase, né? Porque
não ia deixar tão claro que eu gosto mais de futebol do que de qualquer outra coisa, ou de voleibol do que qualquer outra coisa, né? Por exemplo, aí abaixo a gente tem as frases, Mana musiki dus doram. Aí eu não falo Mana musiki ro dus doram, né? Então, eu estou falando de musiki, qualquer música, né? Não estou especificando qual que é a música. Ou Amor Film dos Doram. Então, pode ser qualquer filme, né? Não estou especificando, eu gosto do filme, eu gosto da música. Então, essa partícula ro, a gente vai rever ela muitas e muitas vezes, né? Porque ela pode ser um pouco desafiadora, né? Para quem está começando a aprender. Mas basta vocês entenderem agora, nesse momento, né? Que quando a gente coloca o ro, né, depois de uma palavra, a gente está indicando, né, que um objeto, a gente tem sujeito, objeto e verbo, né? Então, o objeto, ele é direto e é específico, né? Eu estou distinguindo ele dos demais. Então, essa é uma breve explicação aí para vocês, né? Mas a gente vai rever, né, bastante, né, essa partícula ro, que ela é muito importante, né, e é um pouco confusa, às vezes, né, porque no português não existe uma tradução exata para ela. Então, vamos finalizar aqui com mais um diálogo um pouquinho mais longo, né, então, vai ser um pouquinho mais desafiador, talvez, né, mas a gente vai tentar avançar um pouquinho mais na nossa leitura, no nosso vocabulário. Então, no diálogo 4, o título é Ruzone che kormi koni. Né? Ruzone é diariamente, che kormi koni, o que você faz. Ruzone che kormi koni. Então, aqui temos o diálogo entre dois amigos, um brasileiro chamado Paulo e um iraniano chamado Salman. O Paulo vai perguntar para o Salman. Salman, Ruzone che kormi koni? E o Salman vai responder. Har ruz ساعت 7 صبح بیدار میشم. صبحانه میخورم و به دانشگاه میرم. تو چه کار میکنی؟ O Paulo responde. من هر روز ساعت 8 صبح بیدار میشم و ورزش میکنم. بعد دوش میگیرم و سر کار میرم. E o Salman pergunta, چه جالب، نهار چی میخوری؟ E o Paulo responde, معمولا سالاد و ساندویچ میخورم. تو چی؟ E o Salman responde, من برنج با خورشت میخورم. بعد از کار چه میکنی؟ E o Paulo diz, بعد از کار به خونه میرم و استراحت میکنم. تو چطور؟ E o Salman diz, منم میرم خونه و شبها درس میخونم. Então, esse é um diálogo mais desafiador aí para vocês, que tem vários verbos novos, né? Eu vou colocar aqui, diminuir ali o texto em persa, para vocês verem aqui linha por linha. Então, a gente vai usar muito esses verbos daqui para frente, né, que estão destacados.
Então, o Paulo pergunta, Saman, Ruzone Chikormikoni. Saman, o que você faz diariamente? E o Saman diz, Haruz, Soat Haft, Sob, todo dia, às 7 da manhã, ou às 7 horas da manhã, Bidor Misham. Bidor Misham é eu acordo. Ou eu desperto, né? Então ele continua. Sobhonem Horam. Toma o café da manhã. Vá Bedonesh Gor Miram. E para a universidade vou. Donesh Gor, universidade. Miram, eu vou. E aí ele pergunta, Tochekormikoni, e você, o que faz? E o Paulo diz, Man haruz soat hast sob bidor misham. Eu acordo todo dia às 8 horas da manhã. Vá varzesh mikonam, e faço exercícios. Bad, depois, dush migiram, tomo banho. Vas harekor miram, e vou para o trabalho. Então aqui temos vários verbos na mesma frase, né? O bidor misham, eu acordo às 8 da manhã. Varzesh mikonam, pratico ou faço exercícios. E aí, dush migiram, tomo banho. E sarekor miram, e vou para o trabalho. E o Saman pergunta, Chejoleb. Chejoleb, que interessante, né? Então ele fica admirado, né? Quantas coisas o amigo faz. Chejoleb, que interessante. Aí ele pergunta, Nohor Chimichori. Nohor é almoço, né? Chimichori, o que você come. Então, do almoço, o que você come? É bem informal aí. E aí o Paulo responde, Mamulan. Mamulan é geralmente, né? Um advérbio. Solod, va, sandevich, michoram. Eu como salada e sanduíche. Toti. E você? Todo saudável aí, né? E o Saman diz, Man berend bo horest michoram. Eu como arroz com ensopado. Quando eu falo de ensopado, é comida iraniana, tá? O Saman é iraniano, então o horest é muito comum, né? Todo prato iraniano. E um kebab, né? Ou horest. Horest é carne cozida, geralmente, né? Então, berende é arroz e horest é o ensopado. Então, man berende, ba horest, michoram. E aí ele pergunta, bad as kor, depois do trabalho. Chemiconil, o que você faz? E o Paulo diz, bad as kor, depois do trabalho, berroné miram. Vou para casa. Vá esterohat mikonam. E descanso. Tochetor. E você? Tem outros verbos compostos aí, né? Esterohat mikonam significa descansar, descanso, né? Esterohat é descanso. Substantivo descanso é esterohat. Mikonam é eu faço, né? Eu faço descanso, né? Literalmente. Mas o verbo em persa são essas duas palavras. E o Saman diz, manam, miranchoné, eu também vou para casa. Va, shabha, e à noite, ou às noites, né, no plural.
Dars michonam. À noite eu estudo. Então, dars michonam é eu estudo, literalmente dars é lição, né? As lições da universidade, michonam é eu leio, literalmente, né? Mas dars michonam, como verbo, pode significar eu estudo. Então, a gente está começando a ver alguns verbos compostos, né? Estou avançando um pouquinho mais essa parte, mas a gente vai ver mais detalhadamente em algumas outras aulas. Então, vou colocar aqui algumas palavras que a gente destacou, né? As formas usadas no modo informal, nesse quadrinho aí à esquerda. O primeiro verbo que aparece aí é bidor misham, né? Então, os dois falam, né? A hora que eles acordam. Harus, soat haft sob, bidor misham. Harus, soat haft sob, bidor misham. Bidor misham é uma forma abreviada, né, de bidor mishavam. Mishavam. Então, no persa escrito, seria bidor mishavan, man soad haft sob, bidor mishavan. Mas no persa informal, né, no persa falado, eles cortam, né, abreviam bidor misham, que é mais fácil, né? E aí o outro verbo é miram, bedoneshgor miram, bechone miram, tarekor miram. O miram, né, eu vou, é a forma abreviada do miravan. Então, se fosse no persa escrito, man bedoneshgor miravan, né? Então, a forma abreviada, eu tiro, né, o av e fica só miram. Miravan fica miram. Man, miram. E aí temos a palavra rune. Rune, a gente já viu essa palavra, né, que é casa, no modo informal. Rune, e no persa escrito rone, né? Então a diferença é que eu troco o O pelo U, né? Então no modo informal é muito mais comum você ouvir as pessoas falando rune do que rone, né? A forma correta, né, escrito é rone. Então, rune é o informal. Que estão utilizando aí, né? Badas kor be rune miran. Mana miran rune. Aqui na última frase vocês viram que ele coloca o verbo antes, né, do miran rune. Então isso é comum também no modo informal, né? Colocar o verbo antes. A gente vai ver essas construções informais cada vez mais daqui para frente, né? E por último tem o mihunam, né? Quando ele fala dars mihunam. Mihunam também é informal. O formal seria mihonam, né? O O vira U. Então é muito comum essas construções, né? Que o O vira U no modo informal. A gente vai ver muito disso, né? Daqui para frente. Então, pessoal, a aula está bastante intensiva, né? Acho que um pouco desafiadora. Escrevam aí nos comentários o que vocês estão achando, se não conseguiram entender. Se não, vocês podem voltar. Ainda tem mais coisinhas aqui que a gente vai ver. Então, voltem nessa aula algumas vezes, que tem bastante coisas. Aqui a gente vai resumir um pouco, né, para ajudar a gente a entender os verbos. Então, negorkon var bechon. Observe e leia. Então, temos aqui os dois amigos, o Paulo
o brasileiro, e o Saman, o iraniano. Então, vamos comparar as ações entre eles. E a gente vai ver os verbos na terceira pessoa, né? Então, o Paulo tem aqui. O soat hasht sob bidor mishavad. O soat hasht sob bidor mishavad. Ele acorda às 8 horas da manhã. Então, na aula 3, né, a gente tem aí os números, as horas, se quiserem recordar, né, o hasht é o 8. Soat hasht, 8 horas. E aí, aqui a gente quer destacar o verbo, né? Bidor mishavad. Lá no texto está Bidor misham, né? Quando ele fala na primeira pessoa. Então, aqui a gente está no modo escrito agora. Bidor mishavad é o verbo, ele acorda. E o Saman? O soat haft sob bidor mishavad. Então, o mesmo verbo, né? Só muda aí o horário que ele acorda, né? Soat haft. Aqui a gente tem 2 verbos agora, né? O Paulo, à esquerda, o varzesh mikonad, vasarekor miravad. Então, o varzesh mikonad, ele faz exercícios, vasarekor miravad, e vai para o trabalho. Então, toda vez que a gente fala mikonad, é o verbo fazer, né? Ele faz. Mikonan, mikoni, tikor mikoni, né? O que você faz? Tikor mikonan, o que eu faço. Né? Então, ele faz exercícios, ou ele pratica exercícios, né? E quando a gente fala de ir ao trabalho, a gente usa essa tarekor, né? Essa expressão. Tarekor, é como se estivesse indo na direção do trabalho, né? Que está se deslocando, saindo de casa para ir ao trabalho. Então, o verbo aqui é miravad. E o Saman, a gente tem aqui o verbo o sobhone mihorad. Ele toma café da manhã. O verbo, a palavra subhone, café da manhã, mihorad. Pode ser tanto ele come o café da manhã ou ele toma, né? Em persa não tem diferença, não tem essas expressões. Então, no sentido de comer ou até beber, né? Se usa essa palavra, mihorad. E va bedoneshgah miravad. Então, miravad, bedoneshgah miravad. Ele vai para a universidade. Então, aqui vocês observam, né? O verbo sempre vem depois, né, do objeto, né? Nas frases. Então, quando a gente tem uma frase, verbos, né, dividida aqui pela conjunção va, né, e. Então, sempre fica dessa forma. Como se fosse assim, ele, o café da manhã, toma e para a universidade vai. E aqui, que cada um come no almoço, né? O Paulo, Nohor salad va sandwich mihorad. É o mesmo verbo, né? Mihorad. No almoço, ele come salada e sanduíche. E o Saman, Nahar berend va choresht mihorad. No almoço, ele come arroz e ensopado. Berend va choresht. Ou berend bo choresht, né? Pode falar das duas formas.
Então, aqui é o verbo comer na terceira pessoa, né? Mihorad. Os dois casos. E, por fim, o que cada um faz depois do trabalho? O Paulo, Badas kor bechone miravad. Va esterohat mikonad. Então, Badas kor, depois do trabalho, bechone miravad. Ele vai para casa. Va esterohat mikonad. E descansa. Né? Essa palavra gigante aí, esterohat, é descanso, mikonad, então é o verbo composto, né? Esterohat mikonad significa descansa na terceira pessoa. Lembrando que agora a gente está vendo tudo no modo escrito, né? No diálogo, sempre que tem diálogo a gente vê o modo informal, né? O persa coloquial, que é o persa falado, mas quando a gente vê aqui as explicações, é o persa escrito. Então, o Saman, depois do trabalho, né? Badas kor, bechone, miravad, va, dars michonad. Badas kor, depois do trabalho, bechone, miravad, mesma coisa, né? Que o amigo, mas aí, quando ele chega em casa, dars michonad. Ele estuda. Dars michonad, ele estuda. Então, verbo composto aí também. A gente vai ter aulas ainda sobre verbos, mas aqui é importante a gente aprender, né? Nossa comunicação, as bases, os fundamentos. E vamos agora para a nossa última rodada de exercícios. Então, exercício 3 é escolher a tradução correta. Então, a pergunta 1 é: de qual esporte você gosta? Alternativa A, Ce vazeshiro dos dori. Alternativa B, Ce muzikiro dos dori. Alternativa C, Ce ketobiro dos dori. Então, vamos lembrar das palavras que acabamos de aprender. Resposta correta, alternativa A. Então, Ce vazeshiro dos dori. Qual esporte você gosta? Alternativa B seria Ce muzikiro dos dori. Que música você gosta? Qual é a música que você gosta? E alternativa C, Ce ketobiro dos dori. Qual é o livro que você gosta? Então, na pergunta 2, qual é a tradução correta para eu gosto mais de futebol? Alternativa A, to futebol go bistar dos dori. Alternativa B, man voleibol ro bistar dos doram. Alternativa C, man futebol ro bistar dos doram. Então, prestem atenção aí na conjugação do verbo. A resposta correta é alternativa C. Man futebol ro bistar dos doram. Eu gosto mais de futebol. Alternativa A seria to futebol ro bistar dos dori. Você gosta mais de futebol, né? Seria na segunda pessoa. Alternativa B, man voleibol ro bistar dos doram. Eu gosto mais de voleibol. Então, a pergunta 3. Vocês gostam de música?
Qual seria a tradução correta? Alternativa A, شما به هنر علاقه دارید. Alternativa B, شما موسیقی دوست دارید. Alternativa C, شما فیلم دوست ندارید. Então, a alternativa correta é a letra B. شما موسیقی دوست دارید. شما, vocês no plural. موسیقی, música, دوست دارید. Gostam. Na pergunta, né? Alternativa A seria شما به هنر علاقه دارید. Vocês se interessam por artes, né? Ou vocês são interessados em artes. Vocês têm interesse em artes. Na alternativa C, شما فیلم دوست ندارید. Vocês não gostam de filme. Né? Então, incorreto. A pergunta 4 é uma frase um pouquinho mais longa. Eu não gosto muito de música, mas gosto de filmes. Então, a tradução correta seria alternativa A, من ورزش خیلی دوست ندارم اما به هنر علاقه دارم. Alternativa B, من موسیقی خیلی دوست ندارم اما فیلم دوست دارم. Alternativa C, من فوتبال رو دوست ندارم اما والیبال رو دوست دارم. Podem pensar um pouquinho, o que faz sentido para vocês. E a resposta correta é a alternativa B. من موسیقی خیلی دوست ندارم. Eu não gosto muito de música, اما فیلم دوست دارم. Mas gosto de filme. Na alternativa A seria من ورزش خیلی دوست ندارم. Eu não gosto muito de esportes, اما به هنر علاقه دارم. Mas me interesso por artes. Alternativa C, من فوتبال رو دوست ندارم. Eu não gosto de futebol, اما والیبال رو دوست دارم. Mas gosto de vôlei. O exercício 4, nós vamos completar as frases corretas de acordo com o diálogo 4. Com as palavras corretas, né? Então, o diálogo 4, né, dos amigos Saman e Paulo. Paulo e Saman. Aqui ele pergunta, Saman, روزانه, espaço, né? Saman, diariamente, espaço. Então, como que completa essa pergunta? Alternativa A, چه کار میکنی? Alternativa B, چی دوست داری? Alternativa C, چه ورزشی؟ Lembrando que no diálogo 4 estávamos falando de ações, né? Ações diárias. Então, a resposta correta é a alternativa A, né? Saman روزانه چه کار میکنی? چه کار میکنی é o que você faz. Né? O que você faz diariamente. A alternativa B seria چی دوست داری? Que você gosta. Então, se ele perguntasse, Saman, روزانه چی دوست داری? Diariamente, o que você gosta? Não faria sentido, né? E se ele perguntasse assim, روزانه, na alternativa C, روزانه چه ورزشی? Seria diariamente, que esporte? Também a pergunta ficaria incompleta, né?
A pergunta 2, temos aí uma frase grande também. Nós vamos ver. Soat haft sob bidor misham. Eu acordo às 7 horas da manhã. Sob roné, espaço. Va bedoneshgor, espaço. Então, sob roné é o café da manhã, espaço. Va ir para a universidade, espaço. Então, quais são os verbos que eu tenho aí depois da vírgula, né? Que completam essa frase. Alternativa A seria assim: Sobhone mi ronan va bedoneshgor miram. Alternativa B: Sobhone mi choram va bedoneshgor miram. Alternativa C: Sobhone mi choram va bedoneshgor mikonam. É um pouco desafiadora essa pergunta, né? Eu fiz questão de tentar, né, transportar aí os verbos para a frase, para ver se vocês conseguem identificar o que faz mais sentido. Então, a resposta correta é a letra B, né? Então, ele fala assim: Soat haft sob bidor misham, eu acordo às 7 da manhã. Sob roné mi choram, eu tomo o café da manhã. Va bedoneshgor miram, e vou para a universidade. Então, michoram, eu como ou eu tomo. Miram, eu vou. Na alternativa A, seriam outros verbos, né? Michonam, né? Não faz sentido, sob roné michonam. Michonam significa eu leio, né? Eu não leio o café da manhã. E doneshgor miram poderia ser. Alternativa C, sob roné michoram, estaria correto, mas va bedoneshgor mikonam. Mikonam é eu faço, né? Então, não faria sentido eu dizer eu faço para a universidade, né? Ficaria sem sentido. E a questão 3, Badas Kor, Berroné, espaço, Vasterohat, espaço. Então, depois do trabalho, espaço, e descanso, espaço. Né? Então, quais são os verbos que completam essa frase? Mais um desafiozinho aí para vocês. Então, na alternativa A, Badas Kor, Berroné, Miram, Vasterohat, Mikonam. Alternativa B, Badas Kor, Berroné, Misham, Vasterohat, Michoram. Alternativa C, Badas Kor, Berroné, Miram, Vasterohat, Michonam. Também fiz questão de ler as frases inteiras, tentando completar com os verbos, para ver se vocês conseguem aí adivinhar. A alternativa correta é a letra A, né? Então, que completa o verbo Badas Kor, depois do trabalho, Berroné, Miram. Então, o primeiro verbo, vou para casa, né? Berroné, Miram. Va esterohat, Mikonam. Segundo verbo, né? Esterohat, Mikonam. E descanso. Alternativa B seria Berroné, Misham. Seria, não faria sentido, né? Misham, esse verbo seria eu me torno, né? E
mihoram, eu como, né? Esterohat mihoram também não faria sentido. Eu como, descanso. Alternativa C, Verone miram, estaria correto, mas Esterohat mihonam. Mihonam significa eu leio, né? Então eu não leio o descanso. Então não faria sentido. Então, para finalizar, a gente vai fazer alguns exercícios aqui orais, diferentes, né? Para a gente treinar um pouco a nossa habilidade de falar, né? Então, vocês são capazes de dizer o que gosta e o que não gosta em persa? Então, tem os modelos dos balões A e B, né? Vou colocar aqui. No balão A, man dust doram. Eu gosto, né? Man, aí o nome do item que eu gosto, dust doram. E no balão B, man, nome do item que não gosto, dust nadoram. E aí temos os itens aí abaixo. Vamos treinar com cada um deles rapidamente, só para a gente praticar. Então, aqui na primeira coluna, na direita, temos morto. São palavras que a gente viu na aula de hoje, né? Número 1, morto, é frango. Se eu quisesse falar, eu gosto de frango, man morto dust doram. Se eu quisesse falar, eu não gosto de frango, man morto dust nadoram. E é por aí vai. Com o peixe, né? Morri, man morri dust doram, man morri dust nadoram. Alternativa, número 3, pizza, man pizza dust doram. Eu gosto de pizza. Man pizza dust nadoram. Quem é que não gosta de pizza, né, gente? Man pizza dust nadoram. Acho que é impossível, né? Alguém falar isso. Então, vamos ver aqui no 4. Man kahve dust doram. Eu gosto de café. Man kahve dust nadoram. Eu não gosto de café. Número 5. Man chocolate dust doram. Man chocolate dust nadoram. Eu gosto de chocolate, eu não gosto de chocolate. Eu me acho difícil alguém que não goste, né, de chocolate. E o número 6. Man chai dust doram. Eu gosto de chá. Man chai dust nadoram. Eu não gosto de chá. E aí as últimas. Número 7. Man varzesh dust doram. Eu gosto de esporte. Man varzesh dust nadoram. Eu não gosto de esporte. E na 8. Man musiki dust doram. Eu gosto de música. Man musiki dust nadoram. Eu não gosto de música. E a 9. Man film dust doram. Eu gosto de filme. Man film dust nadoram. Eu não gosto de filme. Tá, então vocês podem treinar aí com as palavras, com os gostos de vocês, né? Eu, particularmente, não tem nada aqui nessa lista que eu não goste. Né? Então, para mim, tudo seria man, mork dust doram, man, kahve dust doram, man, varzesh dust doram. Então, tudo aí eu gosto. Mas se tiver alguma coisa que você não gosta, você pode utilizar o man dust nadoram. Então, pratiquem aí bastante. Para finalizar, a gente tem esse exercício aqui, que as respostas são pessoais, tá? Vocês vão marcar com o certinho, né? Nas ações que você faz diariamente,
e com o X nas ações que você não faz diariamente. Aqui eu vou desafiar um pouquinho vocês, porque eu não vou colocar a tradução escrita, mas eu vou traduzir aqui para ajudar vocês. E vou colocar aqui as respostas de exemplo. De acordo com o que eu faço, né? Vocês vão colocar de acordo com o que vocês fazem ou não fazem. Então, aqui, na coluna direita, né, que a gente está lendo aqui no sentido do persa, né, da direita para a esquerda. São respostas pessoais, tá? Vou simular aqui. Número 1. Sob bidormi shavam. Significa eu acordo de manhã. Todo mundo acorda de manhã, né? Então eu coloquei eu faço diariamente. É o que eu faço diariamente. Número 2. Sob roné mi horam. Eu tomo café da manhã. Então, coloquei que eu faço diariamente. Número 3. Nohor mi horam. Eu almoço. Né? Eu como o almoço. Coloquei aqui que eu faço diariamente. Número 4. Sarekor miravan. Eu vou trabalhar. Então, coloquei que eu faço diariamente. Número 5. Bemadrecer miravan. Bemadrecer miravan, né? Eu vou à escola. Aqui eu coloquei o X porque eu não vou para a escola diariamente, né? Eu atualmente não estudo, né? Mas se você estuda, você vai para a faculdade, também poderia colocar, né? Bemadrecer miravan. Número 6, vamos lá para a coluna esquerda, né? Número 6, Varzesh Mikonam. Varzesh Mikonam, né? Eu faço exercícios, ou eu pratico esportes. Eu coloquei, né, que eu faço diariamente, porque diariamente eu sempre faço algum exercício, né? Alguma ginástica, yoga, dança, né? Então eu coloquei que eu faço diariamente. Número 7. Dush migiran. Dush migiran é eu tomo banho. Né? Então eu coloquei que eu faço diariamente. Número 8. Esterohat mikonam. Esterohat mikonam é eu descanso. Todo mundo descansa, né? Eu descanso. Tem gente que não descansa, né? Mas eu coloquei. Número 9. Bechone miravam. Bechone miravam é eu vou para casa. Aqui eu não coloquei que eu não vou para casa porque não é sempre que não é diariamente que eu trabalho fora de casa, né? Então, tem dia que eu fico em casa, então eu não preciso ir para casa se eu já estou em casa. Mas se você trabalha diariamente, você pode colocar. E a número 10, Dars Mihonan. Dars Mihonan é eu estudo. Então, eu coloquei que diariamente eu estudo, né? Porque eu sempre, todo dia, eu estudo. Estudo persa, estudo para as minhas postagens nas mídias, para fazer meus vídeos. Então, é isso, pessoal. Vamos finalizar essa aula de hoje. Eu falei que ia ser bem relax, mas foi bem... acho que foi bastante coisa, né? A primeira parte eu acho que foi mais suave, depois foi ficando mais puxada. Mas, antes de vocês irem embora, quem ainda não é membro do nosso clube de apoiadores e gostaria de receber o material dessa aula, né, que a gente passou aqui hoje,
né? Aqui os diálogos, as cores, né? Tudo que a gente viu hoje aqui, né? As palavras, tudo ilustradinho, no PDF. Temos também aqui os caderninhos, né, de cada aula. A gente tem aqui até a aula 4, né? Depois eu vou colocar um link aí para quem quiser adquirir. Temos aqui a aula 1, aula 4, tudo fora de ordem aqui. Mas são esses caderninhos, né? Tudo que eu passo aqui, impresso, né? Nesses caderninhos chiquérrimos, que eu faço com muito amor, né? Para vocês. Temos aqui, então, o nosso Apoia-se, né? Então, vocês vão acessar apoia.se/aprendendo persa. Esse é o nosso Apoia-se, né? A plataforma Apoia-se de financiamento coletivo, através da qual vocês podem apoiar o meu trabalho e receber essas recompensas, né? O material em PDF, a partir de